conhecido como Ian. Atualmente pastoreio a PIB Imperial do Cochipó, junto com o pastor Wesley, toda a liderança. E fui convidado para trazer a palavra aqui para os irmãos. E creio que nessa noite haverá uma grande unção sobre nós de despertar, de avivamento. Você crê nisso? Nós temos vivido dias de muita luta lá no Cochipó, mas dias de muita glória também. Temos visto a mão de Deus, o agir sobrenatural. Há pouco tempo atrás, nós multiplicamos, há 2 anos atrás, nós fomos para lá e éramos 30 pessoas, membros. Hoje nós estamos alugando um ônibus para trazer as pessoas para o culto. E já estamos querendo alugar um outro ônibus. E se o apóstolo deixasse, a gente já ia trocar de prédio já. Ele que freou a gente. E não, calma, vai dar certo. Mas nós estamos vendo a glória do Senhor movendo poderosamente, não só no Cochipó, mas em todas as PIB imperiais, né? E vendo a graça do Senhor, o favor de Deus sobre as nossas vidas. E eu estava pensando e vendo os dias que nós estamos vivendo tempos de muito agito, né? Agito político, agito ideológico, pessoas de esquerda, de direita, de centro. Eu acho que para o Brasil é melhor X, eu acho que para o Brasil é melhor Y. E algumas semanas atrás nós tivemos uma eleição histórica, né? O Brasil elegeu um deputado, um novo presidente, alguém sem expectativa nenhuma para ser presidente, né? E estamos passando por esse tempo, por esses dias. E eu estava pensando sobre a nossa política e tudo mais. Quando a gente começa a falar muito sobre política, quando começam a falar muito sobre política, a gente tem que refletir também o que o Senhor quer falar para nós. Eu estava lendo um texto lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que diz sobre os finais dos tempos, os últimos dias, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Esse ainda não é o texto da palavra, tá? Só para você verificar comigo se nós estamos vivendo isso. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Olha só que Paulo está escrevendo para Timóteo, que o final dos tempos sobreveriam tempos difíceis sobre nós. Eu vejo alguns irmãos orando pela nação, e nós estamos orando também, e alguns irmãos orando assim: Deus, acabe com a corrupção, Senhor, encerra isso aí, né? Muda tudo, que o país seja lindo e que não tenha mais problemas. Mas sabe, nós acabamos de ler aqui que a corrupção vai piorar nos finais dos tempos. Você está sentindo que a corrupção está piorando? Todos os níveis do nosso governo tem corrupção. Aliás, não só o governo, todos os níveis da sociedade tem corrupção. Eu estava vendo uma palestra do Leandro Carnal, um filósofo contemporâneo, estava lá onde eu trabalho. E ele falava sobre isso, que a corrupção, ela está no nosso DNA, basicamente. E que nós reclamamos de corrupção, mas nós temos muita corrupção em nós. Nós furamos sinal vermelho, nós estacionamos em local proibido, nós furamos fila, nós queremos dar jeitinho nas coisas, queremos levar vantagem sobre as pessoas, né? Quando eu digo nós, estou falando todo
Todo mundo, né? O brasileiro. E eu, olhando sobre isso, falando, Deus, mas e agora? Como é que a gente tem que orar, então? Mas sabe, nós precisamos orar pela justiça de Deus para a nossa nação. A corrupção não vai acabar, mas os corruptos precisam ser presos. Os corruptos precisam ser punidos pela corrupção. Por isso que nós precisamos ter a vida de Deus em nós, para que a natureza pecaminosa seja erradicada totalmente das nossas vidas. Corrupção, irmãos, haverá. Puxa vida, Ian, você saiu lá do Cochipó para falar que vai ter corrupção? E o Bolsonaro não vai resolver. E temos que orar para ele não cair na corrupção. Porque o meu mito não é o Bolsonaro. O meu mito é Jesus. Para que as pessoas, então, sejam transformadas por Deus. E para que as nossas vidas sejam um exemplo da glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, oremos para que a justiça de Deus seja feita. Para que a justiça seja feita. Para que os corruptos sejam pegos. E se nós formos corruptos, para que nós sejamos pegos também. Só assim nós iremos trazer a glória do Senhor para essa nação. Transmitir a glória do Senhor. E eu vou falar um pouco sobre, agora pode pôr o tema lá. Eu coloquei bem bacana ali para a galera achar moderno e diferente. Wake up. Wake up significa acorde, desperte. Né? E abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios 5. Estou abrindo a mensagem aqui enquanto você abre sua Bíblia. Efésios 5, versículo 14 em diante. Wake up. Amém? Se você não achou, está ali no projetor. Efésios 5, 14 em diante diz: Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos nessa noite reunidos como igreja do Senhor. Nós lemos a Tua palavra. E eu peço, Espírito, que o Senhor venha trazer luz sobre essa porção da palavra. Que o Senhor venha trazer entendimento sobre nós, clareza, crescimento nessa noite. Deus, que haja um despertar para aqueles que dormem, que haja um avivamento para aqueles que estão apagados, que haja, ó Deus, uma transformação genuína na vida das pessoas deste lugar. Não queremos falar nada de homem, nada carnal, nada natural, mas falar do sobrenatural de Deus, da vida do Senhor, da glória do Senhor. Por isso, Pai, abra os olhos, os ouvidos dos que estão aqui presentes, dos que me ouvem. Deus, tira toda distração, ó Pai, todo bloqueio de mente, em nome do Senhor Jesus, mas que haja aqui clareza e vida de Deus. Essa é a minha oração. Então nós falávamos sobre política e tudo mais. Lembro que em 2013, por causa de 20 centavos na passagem do ônibus, começou-se uma revolução. O movimento veio para a rua, lembram? 2013, 5 anos atrás, que milhões e milhões de pessoas foram para as ruas, vestidas de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil esquiadas, com os punhos cerrados e dando gritos de ordem e tudo mais. Começou-se então uma revolução no Brasil, né? Creio que nossas crianças vão estudar sobre isso há alguns anos lá para frente. E tudo isso foi um fruto de indignação, as pessoas estavam indignadas. Falta de educação,
falta de saúde, falta de segurança, falta de não sei o quê, e os 20 centavos foi só a gota d'água. As pessoas não aguentavam mais, né? Corrupção em todos os níveis, como eu disse. Naquele tempo, até hoje, o nosso país ele não está mais deitado em berço esplêndido. Nós já não estamos mais tão confortáveis assim. A nossa oração é que comece a voltar a estar no lugar que merece, mas não estamos, ainda não. Então, por causa de uma ação, por causa de poucas pessoas indignadas com a situação atual do país, começou-se uma revolução, e essa revolução desagou nas nossas eleições. E nós colocamos um novo presidente, coisa inesperada, ninguém acreditava que esse presidente iria ganhar, ninguém acreditava. No início, quando ele se candidatou, o povo estava até rindo, né? Mas amém. E o bom, o que eu vejo de Deus nisso tudo, que até agora ele se diz um homem de Deus, temente ao Senhor. Sua primeira ação, quando soube, né, que foi eleito, foi orar e agradecer ao Senhor. Você já viu algum presidente fazendo isso no Brasil, na história? Nunca vi. Glória a Deus. Então nós podemos perceber que o Senhor está ouvindo as nossas orações, né? Então, se no campo político nós experimentamos uma revolução, uma transformação completa, eu estou aqui para dizer para você hoje que nós vamos declarar que esse despertar também deve acontecer no mundo espiritual. Não apenas no mundo político, no mundo natural, mas no mundo espiritual. Também precisamos desse despertar. Também precisamos dizer chega para algumas coisas. Também devemos receber esse poder, essa transformação completa. E Paulo, ele adverte os irmãos, os efésios. E nós queremos então ver alguns pontos que Paulo, no texto que nós lemos, ele diz para os irmãos. Então, no versículo 14, nós vemos ali, Paulo diz o seguinte: desperta, acorda, desperta. Primeiro ponto que nós podemos ver é que já é tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de acordar. Não podemos mais ficar parados, inertes ao que está acontecendo. Despertar do sono na Bíblia significa de despertar do sono, fala de ter uma atitude em relação à sua condição espiritual. Muitas pessoas, presta atenção aqui, muitas pessoas estão com os casamentos destruídos no nosso meio, muitas pessoas estão com as vidas destruídas, uma vida financeira arregaçada, uma vida miserável, estão vindo nos nossos cultos, ouvindo as nossas palavras, mas para elas está tudo bem. Chega aqui, a paz do Senhor, irmãos, amém, a paz do Senhor. Como está? Está tudo bem, glória a Deus, então amém, vamos orar. Repreende esse espírito, irmão, para de falar isso. Chega em casa, está batendo na mulher, arrebentando tudo, vendendo para comer a janta. Glória a Deus que eu não conheço o pessoal aqui, vamos lá. A maioria delas, né? Mas, e os problemas começam a tomar conta e não tomam atitude nenhuma. Permanecem sonolentas, dormindo. Ah não, amanhã, como o apóstolo diz hoje, ou disse ontem, por que eu vou fazer hoje o que eu posso para fazer amanhã? Por que eu vou resolver meu problema hoje se eu posso deixar para amanhã? E começo a dormir. Dormir é bom, né, irmãos? Eu gosto de dormir particularmente. Eu estava conversando com o pastor Wesley esses dias, e ele falou uma frase que me marcou. Ele, cara, se eu pudesse dormir o final de semana inteiro, eu dormia. Eu, glória a Deus. Não sou só eu que penso assim. Mas dormir na Bíblia fala de morte, fala de estar parado, fala de estar morrendo, morte, né, e tal. Muitas pessoas permanecem apáticas em relação à sua condição espiritual. Nós gostamos de resolver os nossos problemas naturais. Está faltando dinheiro?
Vende latinha que arruma dinheiro. Tá, bateu o carro, vai no mecânico, arruma. Tá precisando de uma coisa, vai no mercado e compra. Mas a nossa vida espiritual? Como é que acontece? Se nós fizermos um levantamento aqui, e perguntar, meu irmão, como é que está a sua vida espiritual? Talvez nós vamos ouvir muitos irmãos aqui, olha, não está nada bem. Está horrível. Mas e aí? Faz o que com isso, com essa informação? Está ruim. Tá, e aí? Vamos esperar alguma coisa? Vamos esperar um novo presidente para arrumar? Vamos esperar trocar de pastor? Não, a culpa é do meu líder aqui. Será? Não. E as pessoas querem deitar em berço esplêndido, esperar alguma coisa acontecer. Paulo convocou a igreja de Éfeso para um despertamento espiritual. Aquela igreja, ela estava no meio de um povo que praticava ocultismo, culto aos mortos, uma coisa bagunçada pra caramba. E eles não poderiam ficar inertes a tudo que estava acontecendo. Veja, não parece um pouco conosco? Nós estamos no meio de um povo idólatra, de uma nação corrupta, né? Nós estamos aqui. Se você olha para o lado, tem ladrão assaltando bandido, se olha para o outro, tem gente morrendo, e nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós, como igreja, continuaremos parados, sem fazer nada, esperando alguém vir, enfim. Paulo chama, olha, desperta, acorda, levanta, desperta, não fique sonolento. Como o povo de Éfeso, nós também precisamos despertar, e nós também estamos vivendo em dias maus, em que os valores estão se perdendo, valores espirituais, valores que nós aprendemos dos nossos pais, nossos avós, que nós aprendemos na Bíblia, estão se perdendo a cada momento. Eu estava fazendo um estudo sobre esse tempo, né? E lendo um livro, e o autor dizia o seguinte: quando você vê que as depravações sexuais, homossexualismo e tudo isso que é diferente do comum, quando começa a ficar muito evidente na história de um povo, é porque aquele povo está indo de mal a pior, está chegando no fim da existência deles. Realmente você vê Sodoma e Gomorra, né? Estava muito complicado. E hoje também nós estamos vendo nesse tempo totalmente trocados os valores, totalmente perdidos. Não querem mais comemorar o dia dos pais nem das mães, dia do Criador, sei lá o nome. E começam agora e não pode falar mais nada, que está tudo errado. E os pastores todos sendo perseguidos porque estão falando a verdade, né? E esse assunto está em muito alta agora também, né, sobre as escolas, enfim. Então, irmãos, atualmente nós estamos vivendo tudo isso. Tempos de valores trocados, tempo de bagunça, tempo de corrupção. E a pergunta que eu faço para você é: nós devemos continuar sonolentos? Eu não digo que todos estão, mas será que nós estamos despertos, atentos, vivos, né? A Bíblia diz, como eu já disse, que o sono é comparado com morte. E aí eu quero trazer para os irmãos alguns exemplos de pessoas que estavam sonolentas e foram despertadas na Bíblia. Primeiro exemplo, Esther. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, 13 e 14, não precisa abrir não, mas fala igual apóstolo, estuda depois lá na célula, vai estar na diretriz. Esther, rainha, ela estava desapercebida de que o seu povo estava padecendo. Amã, um homem que o rei Xerxes colocou para governar em uma outra posição, ele estava muito triste, chateado, irado com o pai de Esther, Mardoqueu, e disse que ia matar todos os judeus. E essa notícia chegou para todo mundo. Todo mundo já estava preocupadíssimo: nós vamos morrer, nós somos judeus, nós vamos morrer, e agora o que vai acontecer? E Esther, rainha, estava lá e nem estava sabendo disso.
E Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da sua tradução aí, ele consegue mandar um recado para Esther e fala: Esther, acorda, filha. Você não está vendo que o povo vai morrer? E você vai morrer também. Ou você esqueceu de onde você saiu? Acorda, vai todo mundo morrer. Então Esther, ela tem um plano de chegar na presença do rei, né? A Bíblia diz que ela não poderia, ninguém poderia chegar na presença do rei se não fosse anunciado, se não fosse chamado. E aí, enfim, o texto continua e ela consegue então reverter a situação e salva todo o povo de Israel. Mas sabe, presta atenção. Se aquela mulher não fosse despertada, não fosse acordada, todo um povo morreria. Todo o povo de Israel padeceria. Porque alguém estava sonolento. Alguém estava dormindo na hora que não era para dormir. Talvez, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na sua família, no seu ministério, eu não estou dizendo que você é pecador, miserável, vai para o inferno, não estou dizendo isso. Mas às vezes, com a nossa vida agitada, todos os dias fazendo alguma coisa, nós começamos a viver uma vida e não começamos mais a perceber as coisas ao nosso redor. Assim como aquela rainha, que era rainha, estava do lado do rei, e o próprio rei deu o comando para matar os judeus, ela não estava sabendo. As coisas estão acontecendo do nosso lado e a gente também não está sabendo. Desperta. Segundo ponto, segundo exemplo para nós, Marta. Marta também estava dormindo espiritualmente. Mas como? Ela estava trabalhando, presta atenção. Ela estava distraída com todo o trabalho que ela estava fazendo. Ela estava distraída com o Senhor. Mas Jesus a despertou para ouvir as suas palavras. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Maria escolhe assentar-se aos pés de Jesus para ouvir o que o Senhor Jesus estava dizendo. Marta começa então a peregrinação dentro da casa dela e começa a trabalhar e vai para cima e faz bolo, e faz pudim, e faz arroz e feijão, né? E passa a carne ali, põe no forno, tira no forno. E Marta chega: Jesus, o Senhor não está vendo a injustiça que está acontecendo aqui neste lugar? Aí Jesus: mas Marta, calma. A Maria escolheu a melhor parte. Ela está ouvindo as palavras. E você está fazendo pudim. Você está distraída com o que você está fazendo. Você está fazendo as coisas para mim, mas está distraída com o que está fazendo. Fazendo para mim, mas não olhando para mim. Edificando coisas para mim, mas não olhando para mim. Então, descansa. Olha, acorda. Olha para mim. Esses dias eu estava lembrando, exemplo de distração. Eu dava aula aqui no Imperial para a turma de maturidade. E aí nós fizemos uma prova. Eu lembro da prova, era guerra espiritual a matéria. E aí uma das questões era: cite os itens da armadura celestial, que está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. E aí fui corrigir as provas, né? Aí eu peguei a prova de uma irmã, e o professor, pelo menos eu, né? A gente fica torcendo para os alunos ir bem, tirar nota boa, porque isso prova que você foi um bom professor, né? E aí eu peguei a prova dela, chegou nessa questão, ela fez todas as questões, ok, tudo bem, aí chegou nessa questão. Aí ela começou a responder assim: a armadura de um guerreiro é formada pelo capacete da salvação. Eu: aleluia! Depois do capacete da salvação, o guerreiro é vestido com a couraça da justiça. Eu: glória ao Senhor! Aleluia! Está dando certo. E a couraça da justiça no seu braço esquerdo, o guerreiro veste com o escudo. Eu: eita glória! Agora vai, agora vai. E no seu braço direito, ela pega a espada, que é a palavra do Senhor. Oh, glória! É só colocar para o gol, irmã. É só colocar para o gol e vem para o abraço. E no final, o cavaleiro veste a botina do evangelho. O quê?
É verdade, gente. A botina do evangelho. Por isso que eu vim de bota, ó. Eu não. Puxa vida. Eu acho que ela distraiu. Estava indo no caminho certo. E a couraça e a armadura. Botina. Sandália virou botina. Mas eu dei a nota. Considerei certo. Porque está ali. Mas botina. Na época não tinha botina. Era só sandália mesmo. Às vezes, irmãos, nós estamos em lugares. Cara, está tudo dando certo. Célula multiplicando. Visitante vindo, aceitando Jesus. Curas e milagres acontecendo na célula. Discipulado avançando. Vida de Deus sendo liberada. Pessoas sendo transformadas. Os cultos cheios de pessoas. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, a gente está escrevendo tudo certinho. Mas quando nós começamos a tirar os olhos do Senhor Jesus, a gente mete uma botina no Evangelho. Enquanto nós estamos olhando para o autor e o consumador da nossa fé, sabe, irmãos, vai dar tudo certo. Pode ter problema, pode ter guerra, pode, mas vai dar certo. Mas é você olhar para o lado, é olhar para o outro lado, a botina entra. E aí nós começamos a nos distrair. Marta animada com Jesus. Jesus em casa. Mas ela não deu muita atenção para Jesus. Eu sou muito ativo assim. Já fui mais. Mas eu gosto de fazer coisa e me põe para eu fazer mesmo que eu faço. E vamos e tal. Mas muitas vezes eu pequei em querer fazer coisas e Deus nem ter pedido nada. E aí que nós começamos a quebrar a cara. E aí que nós começamos a nos dar mal. Se Jesus pediu alguma coisa para você, faça. Agora, se Ele não pediu, não queira fazer. Ele não pediu. Outro caso que nós vemos é o de Jonas. Jonas, ele dormia no barco em meio à tempestade que ele mesmo provocou. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para outro lado. E ele entrou no barco, meu irmão, dormindo lá, tranquilaço. E a galera, está todo mundo procurando o que está acontecendo. E aí o comandante chega em Jonas e olha, acorda Jonas. Pede para esse seu Deus aí, vê se ele ajuda. Desperta, camarada. Pede para Deus. O mundo está caindo lá fora e você está parado. O mundo está morrendo lá fora e você dormindo. Preste atenção. Acorda, desperta. Irmãos, eu não sei você, mas eu fico olha, às vezes eu me iro em ver pessoas que está tudo arrebentado e elas acham que está tudo certo. O Senhor não nos chamou para ter uma vida derrotada. Não. O Senhor não te salvou, meu irmão, para você ficar com seu nome no Serasa. Ele não fez isso. Pelo contrário. E as coisas vão acontecendo e nós, está tudo bem, está tudo bem. Estamos fazendo multirões todo mês. Não, está tudo bem, as pessoas estão indo lá. O pastor Eliel, ele vai, ele se vira lá, o apóstolo Vomar. Aí chega poucos irmãos, glória a Deus que o último deu um número bom, né? Mas aí as pessoas, não, eu confio, vai gente lá. Não, a minha célula está morrendo, mas sabe, vamos ver o que vai dar. E a célula acaba com tudo. E é isso que o Senhor está mostrando para nós aqui. Continuemos dormindo, que nós morreremos. Outro caso, Pedro, Tiago, João dormiam quando Jesus pediu que orassem e vigiassem com ele no Getsêmani, está lá em Marcos. Jesus volta e eles estão dormindo. Poxa, gente, vocês não conseguem vigiar 1 hora de oração? O sono está tão pesado assim. Meu Deus! E eu fico pensando, gente que andava com Jesus. Imagina a gente lá. Imagina a gente lá. Aqui no Imperial, isso não acontece.
Mas lá no Cochipó, às vezes a gente faz escala para a Santa Convocação. Você acredita que tem gente que não vai? Você acredita, mano? Não, aqui não acontece. Aí eu estou vendo a frequência dos irmãos, uma célula inteira não foi orar. Uai, o que está acontecendo? Por que não está orando? Está dormindo. Hoje o Senhor está nos chamando para despertar, amém, irmãos? É chegado o tempo de despertar, é chegado o tempo de acordar. Segundo ponto, é tempo de andar prudentemente. Prudentemente. Paulo faz um alerta à igreja de Éfeso, e ele diz, inicialmente no texto, versículo 15, vede prudentemente. Sabe o que isso significa? Dai grande atenção. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso aqui são recomendações fundamentais. Gente, presta atenção, vede prudentemente. Esta direção de Paulo aos Efésios também se aplica a nós. Aí ele fala primeiro, olha, não andem como nécios. Você sabe o que é andar como nécio? Nécio é o contrário de sábio. É o burro. Né? Esse é o nécio. Ele fala, gente, não sejam burros, não sejam nécios, não sejam meninos. Eu peguei uma frase de um pensador intelectual que me chamou a atenção. Epicteto é o nome do cara. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Vou falar de novo. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que ele já sabe. Nós necessitamos ver cuidadosamente como nós estamos andando. Pois quando nós julgamos que nós somos sábios, aos nossos olhos, na verdade, nós podemos estar sendo nécios, tolos, insensatos. Quando eu acho que já está tudo bom, que eu sou bom, que eu sei, na verdade, eu estou indo para um caminho de imprudência, um caminho de tolice. O nécio, ele é imprudente, porque ele abomina o ensino e a correção. Sabe, todas as vezes que o seu líder, alguém foi te corrigir, foi te ensinar, e você não gostou e não aceitou, você entrou num caminho de tolice. Pessoas que não querem ser ensinadas são tolas, porque acha que já sabe. Provérbios 18, 1, 2 diz assim, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O tolo só aceita aquilo que ele quer. Irmãos, vamos orar na Santa Convocação, o seu horário é meio-dia. Não, isso eu não quero não. Tolo. Meu irmão, você fez isso aqui errado, mas vai dar certo, você vai consertar, você vai crescer. Não, eu não concordo. Você está errado. Eu estou certo. Irmão, se você pegar a Maria Andreasa aqui, você vai sair lá em Cuiabá. Não, eu não concordo. Eu prefiro pegar a Rua Peru aqui. Ok. Não concordo com você. Provérbios 15, 5 diz, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão haverá prudentemente. Então, irmãos, devemos ser prudentes. Aquele que não ensina, que não aceita a correção, é tolo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tempos de maior crescimento na minha vida, no ministério, foram quando eu tive que ser corrigido. Eu lembro de uma reunião, de um discipulado que eu tive com o pastor Wesley. Foi só um.
que eu nunca mais esqueci. Lembro, foi 2 horas de conversa. Lá na casa do apóstolo, lá num gabinete que tem lá, no meio de uns livros velhos lá. Calor, rapaz, não tinha nenhum vento. Fazia parte do discipulado. O pastor me trouxe uma ficha assim. Olha, isso aqui, 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 isso aqui também. Amém. Mas se eu não fosse ensinado, com certeza eu não estaria aqui hoje. Com certeza. Com certeza. Paulo também nos ensina a andar como sábios. Lógico. Se não devemos andar como tolos, devemos andar como sábios. O sábio é aquela pessoa que teme a Deus. O nécio são tolos, os nécios são tolos e imprudentes. Mas o sábio teme o Senhor. Nisto está a prudência. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então preste atenção, irmãos. Nós como igreja, como imperial, edificando o reino do Senhor, construindo, sendo usados pelo Senhor neste tempo, não devemos ser tolos, insensatos, imprudentes. Esses dias eu estava conversando com um irmão que ele desviou da igreja, mas já voltou. E ele desviou 1 semana, 2, 3, alguma coisa assim, foi muito pouco tempo. Menino novo, tal, líder em treinamento nosso, animado, chegou conosco lá, o guri não abria a boca, você orava, ele ficava assim, olhando para você, o bicho pegando fogo lá, ele aqui. Aí aceitou Jesus, foi no encontro, bênção, ousado, toda vez derramando aos pés do Senhor, queria orar com uma menina lá do Pochipom. Amém, irmãos, meu irmão, quando chegar a hora você vai orar. Aliás, quando chegar a hora você vai cortejar, né? Ora aí o que você quiser, mas a corte tem os princípios. E a menina também, crente, não chega perto de mim não, rapaz. Só no tempo de Deus. Amém. Maravilhoso, tudo certo. Aí de repente o menino saiu, parou de participar. Uai, o que aconteceu? Como a irmã da igreja estava muito difícil para ele achou uma mais fácil. Lá no mundo. E essa irmã do mais fácil, aí ele já fez tudo com ela já também. Vocês entenderam, né? Aí animou. Eita, glória a Deus. Foi para cima. E os irmãos conversando com ele e tal. Primeira coisa que você vê da pessoa, que ela está entrando no sono, ela começa a ficar distante. Começa a sentar lá atrás, né, já não tal. Se pudesse colocar uma cadeira lá na rua, ele sentava lá. Se pudesse sentar no colo do Jonathan ali na mesa, ele senta. Está longe. Já não começa mais a conversar nos grupos do WhatsApp, né? O WhatsApp já é um termômetro para nós hoje. Saiu do grupo, irmão, perdeu a salvação. O irmão parou de falar, e nada. E nós descobrimos que ele estava desse jeito aí. E aí o líder conversou com ele, o discipulador conversou com ele, todo mundo conversou com ele. E eu acho impressionante que nessas horas, você mãe, presta muita atenção. Existem umas mães que são enviadas do diabo. É o próprio capeta, é o demônio. Porque pegava no pé do cidadão participar do culto. Aí o menino saiu do culto e começou a namorar e fazer tudo errado, e a mãe animou. Tá certo, meu filho, tudo certo.
Ué? Aí, consegui que ele fosse lá e conversei com ele. Eu, meu irmão, por que você está fazendo isso? Eu não sei. Você não sabe? Não, mas eu sei por que você está fazendo isso. Eu sei. Mas o que você está sentindo no seu coração? Eu não sei, eu estou sentindo deslocado, desconfortável. Sei lá, parece que a vida não tem mais brilho. Tá esquisito. Porque o menino era da nossa igreja e a menina era de uma outra igreja. Aí os dois desviaram. Pois é, que relacionamento de Deus esse seu, né? Vocês dois desviaram. E ele até comentou com o líder: ih, rapaz, ora aí pra ela não estar grávida. 16 anos. Meu camarada, se essa menina engravida, o que você vai fazer? Eu não sei. Não sabe? Ah. E a mamãe lá? Vai cuidar? Eu não sei. Menino completamente apático, irmãos. Completamente, assim, sem brilho. Mas aí nós motivamos ele: rapaz, você está aqui e o amor de Deus está sobre a sua vida e você pode voltar para a casa do Pai. Você quer voltar para a casa do Pai? Sim, eu quero voltar para a casa do Pai. Então, meu irmão, você vai terminar esse namoro aí. Você vai fazer o que você precisa fazer. E nós vamos orar aqui que o Senhor te recebe de volta. E nós oramos com ele. E tá bem, voltou, tá vivo. Despertamos um rapaz. Mas sabe, numa fração de segundo você pode deslocar e dormir. E o mais engraçado é que as pessoas estão se perdendo e nem estão sabendo por quê. Se você olhar para esse auditório, tantas pessoas que já passaram por nós aqui, tantas pessoas. E se todas elas estivessem conosco, eu acho que já, né, teríamos que estar com outro prédio, ou pelo menos 2, 3 cultos acontecendo aqui. Por quê? Porque fazer o mais fácil, fazer o que não é correto, às vezes é sempre mais fácil. Furar a fila do banco é muito mais fácil. Furar a fila do sinal é muito mais fácil. Por que eu vou ficar nessa fila aqui que está todo mundo cerando, se eu posso ir pela direita e passar todo mundo na frente? É muito mais fácil. Lembra que eu falei da corrupção lá no início? E aí a gente fala: corrupto, safado, esses bandidos, desse presidente, desse todo mundo. Pois é. Mas aqui também, às vezes acontece, né? A prudência está em prestar contas da nossa vida a alguém. Isso é andar na luz. Você quer andar na luz, meu irmão? Preste contas para alguém. Participe de um discipulado. Porque é o seguinte: só anda na luz quem está congregando no corpo, quem está sendo guardado, quem está sendo cuidado. Precisamos valorizar o que Deus tem dado a nós. Deus tem colocado sobre as nossas vidas irmãos para nós cuidarmos, células para nós ministrarmos, e nós precisamos valorizar isso, irmãos. Sabe? Você está liderando uma célula, você está discipulando, você está liderando. Meu irmão, Deus permitiu isso sobre a sua vida. Valorize isso que Deus te deu. Sabe? Seja cuidado por alguém. Abra a sua vida. Não se esconda, não ande nas trevas. Não ande por aí moribundo, se escondendo, se esquivando. Ah não, da minha vida eu cuido eu, ninguém sabe. Isso fica assim, que você não vai para lugar nenhum. Ninguém peca quando alguém está olhando. Você já viu alguém pecar em frente do discipulador? Difícil. Você já viu? Não tem. Ah, o pastor está aqui, vou fazer um negócio aqui. Não dá. Então, meu irmão, se permita ser guardado. Se permita ser cuidado por alguém. Seja prudente. Seja prudente. Não ache que a sua vida é um livro fechado, guardado, preso, e que ninguém vai poder ler. Isso só prejudica a sua vida. E por fim, Paulo diz que é tempo de nós conhecermos a vontade
de Deus. Para nós não sermos insensatos, é necessário nós entendermos e conhecermos a vontade de Deus para nós. Devemos ter a clara percepção do que Deus quer para nós, sabe? Você está aqui para atender à vontade de Deus. Existe um propósito sobre a sua vida e por isso você foi gerado. Ninguém chegou aqui ao nada, ao léu. Deus te colocou aqui porque Ele quer que você esteja aqui. Uma das coisas que eu sempre repito e gosto de falar para as pessoas e pergunto e vejo é o seguinte: irmão, por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? Por que você veio aqui no culto de domingo? Por que você vai numa célula toda quarta-feira? Por que você lidera uma célula? Eu faço esse tipo de pergunta para que você tenha certeza da resposta. Para que nós não sejamos robôs que vão para cima e para baixo, fazendo coisas que nem sabem por que está fazendo. Sabe, irmãos, precisamos ter a percepção da vontade de Deus para nós. Esse é o caminho. Esses dias eu estava no seminário batista. Os irmãos sabem, né? Nós estamos terminando o seminário. E uma irmã que estava lá, ela estava vendo meus documentos e ela viu que eu não sou brasileiro. Ela: nossa, você não é brasileiro? Aí todo mundo fala a mesma coisa para mim. O que você está fazendo aqui ainda? Por que você não foi embora? Todo mundo fala isso para mim. Todo mundo. Já não pergunta mais isso aí para mim não, tá, irmãos? Porque eu já vou responder aqui, tá? E aí, pois é, eu não sou brasileiro. Tá, mas por que você está aqui no Brasil? Olha, o Brasil tá cheio de corrupção. Porque... Sim, eu tô sabendo, né? É, tal. E aí, não. E ela começou a ficar insistente. Não, mas eu não estou entendendo isso. Não, vai para os Estados Unidos, você é americano, vai para lá. E tu sei o quê? Você está aqui no Brasil, ixi. Olha, é o seguinte. Eu estou no Brasil por um único motivo. Porque Deus quer que eu esteja aqui. Aí ela calou. Sabe por quê? Porque aqui em Cuiabá e Vaza Grande, os meus parentes não estão mais perto, todos foram embora. Sou casado, glória a Deus, fazendo raízes aqui. Mas parentesco mesmo eu não tenho. Está todo mundo longe. Meu pai, minha mãe, avô, parente, né? E ela: pois é, vai embora. Eu não. Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Se Deus quiser que eu vá embora, eu vou embora. O Senhor colocou. Eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Eu estou no tempo onde Deus quer que eu esteja. E por isso eu não vou sair dele. Por mais que o Brasil não seja a melhor coisa do mundo, existem países, né, mais desenvolvidos. Por mais, enfim, se o Senhor quer que eu esteja aqui, eu estarei aqui até o Senhor querer que eu saia. Nossa, olha, eu fiquei emocionado. Amém, irmã. E eu digo para você a mesma coisa. Se você está aqui, é porque Deus quer que você esteja aqui. E se você está aqui, Deus quer que você viva como nós vivemos aqui. Então qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É que nós estabelecemos o reino de Deus aqui nessa terra. Sermos imagem e semelhança, exercemos governo e domínio. Nós somos uma igreja em célula. Adivinha? Você precisa participar de uma célula. Não existe isso. Se você está aqui, é para nós vivermos como nós vivemos aqui. Ah, não, mas eu não concordo. Nós falamos disso lá atrás. Olha, acho isso completamente ultrapassado, tá? Esse negócio de célula só problema para minha vida. Eu só quero sentar e consumir. Glória a Deus. Mas então o lugar está errado. Igual o irmãozinho lá: olha, esse negócio de corte aí não é para mim não. Beleza, então vai lá. Aí rebentou, voltou. Então está comprovado que a corte é a visão de Deus. Se nós estamos aqui, irmãos, é para nós vivermos o que vivemos aqui. Ter clara percepção
É isso. Porque quando nós temos esse entendimento, nós sabemos que nós estamos num caminho certo, cumprindo o propósito de Deus. A vontade de Deus define quem somos. É a vontade de Deus que define quem sou eu. Lá em Marcos 3,35, Jesus diz: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está dizendo, aquele que faz a vontade de Deus é da família. Faz parte da família de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, do Pai, você faz parte da família de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus, estes herdarão o reino dos céus. Outro ponto, a vontade de Deus é o fato mais importante das nossas vidas. João 4,34 diz, Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui, os discípulos estavam falando, Jesus, vamos comer, Jesus. Abriu um Outback novo ali, ó, vamos lá comer. Pede uma costelinha, ribs, maravilhosa. E vamos comer lá, Jesus, com aquela batatinha. E pegando no pé de Jesus, Jesus, olha, queridos, a minha vontade, aliás, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para comer, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Comer é para depois. O mais importante para mim é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus colocou a vontade dele acima de todas as coisas. Pois a comida é algo muito essencial, mas a vontade de Deus é muito maior. Irmãos, quando nós colocamos a vontade de Deus sobre todas as coisas, é diferente. Olha, é diferenciado para as nossas vidas. Todos os que estão alinhados com Deus, fazem a vontade de Deus. Não adianta você dizer que ama o Senhor, não adianta você dizer que é apaixonado pelo Senhor, falar que ama e veste camisa e põe em rede social e canta música ousada amor e toca e chora, mas se não fizer a vontade de Deus, não é nada. Nós demonstramos isso fazendo a vontade dele, inclinando o nosso coração para fazer a vontade dele, ouvindo a voz dele, sendo aquilo que ele quer que nós sejamos. Irmãos, chega de pessoas que só falam da boca para fora. Ai, eu amo Jesus, ai, vamos tal. Mas se não fizer a vontade, se não fazer aquilo que o Senhor quer, não é nada. A forma que nós filhos temos para demonstrar isso ao Senhor, dizer que nós amamos o Senhor e tudo mais, uma das formas é fazendo aquilo que Ele fala para nós fazermos, inclinando o nosso coração para aquilo que Ele fala. Deus, Ele te trouxe nessa noite porque Ele quer que nós entendamos isso, entendamos a vontade dEle para nós. A vontade de Deus é sermos reis e sacerdotes, é exercer governo, domínio, autoridade nessa terra, é expressarmos a glória do Senhor por onde quer que nós vamos, é multiplicar, é ir até os confins da terra, é amar as pessoas, é sermos usados, ousados, orar pelas pessoas, curar as pessoas, levar salvação para as pessoas. Sabe, é muito difícil acordar uma pessoa que não quer ser despertada. Existem pessoas que você já falou, acorda, levanta, sai desse sono e ela não quer acordar. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui e provavelmente reprovaram tudo o que eu falei. E vão chegar em casa, grilados comigo, provavelmente me xingar na família. Glória a Deus. É difícil mexer com quem não quer. É difícil acordar quem não quer sair da cama. Você pode jogar balde de água em cima, você pode mexer no lençol, você pode beliscar, você
Se não quiser levantar da cama, não vai levantar. Mas quando a pessoa sabe que precisa, quando ela sabe que necessita, que precisa acordar, que precisa levantar, apenas um toque do despertador já acorda. Deus está nos chamando essa noite para não ficarmos no sono, para não ficarmos na sonolência, para não sermos tolos, imprudentes, insensatos, mas sermos sábios, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a sua vontade, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que colocam a vontade do Senhor acima de todas as outras coisas. Por que você está aqui ainda? Eu estou porque o Senhor quer que eu esteja. Por que você ainda faz isso? Por que você ainda lidera a célula? Eu lidero porque o Senhor quer que eu lidere. A sua família está toda bagunçada e você não abandona esse Deus. Por que você continua indo todos os domingos no culto? Não vai mudar nada. Vai mudar sim, porque o Senhor quer que eu esteja lá. Até quando você vai viver desse jeito? Estão acabando com o seu dinheiro, pedindo dinheiro para tudo, oferta, chácara, bazar, feira. Larga de ser bobo, larga de ser burro. O pastor está andando de carro e você de ônibus. Larga de ser trouxa. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. Nós não fazemos nada para agradar homens, porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos supre, é o Senhor que é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Então, meu irmão, se as coisas não estão indo bem na sua casa, na sua família, no seu ministério, por favor, desperta. Não aceite as coisas piorarem para você acordar. Não aceite as coisas chegarem no final do poço, no fim do poço, até que você não veja mais nada, para cair a sua ficha. Meu irmão, não espere você ser despedido do seu emprego porque você está roubando lá. Para com isso. Jovem, não espera você engravidar alguém para você ver que você errou. Filho, não espere você quebrar sua cara e não virar em nada, para você dizer: olha, bem que a minha mãe estava certa, bem que o meu pai estava certo, bem que o pastor estava certo. Por favor, não faça isso. Desperta. Não aceite, não aceite os problemas tomarem conta da sua vida. Desperta. Acorda. Wake up. O Senhor é com você. O Senhor está em você. O Senhor te tirou do império das trevas para a sua luz, para você brilhar, para você ser livre, não para você se esconder. Oh, meu irmão, se você soubesse o quanto Deus quer te abençoar, se você soubesse o quanto Deus quer transformar a sua vida e a sua história, você abriria o seu coração por completo e deixaria que o Rei dos Reis governasse sua vida. O Senhor diz para mim nessa noite: meu filho, o confronto dói.
as palavras que geram crescimento nem sempre são doces. Mas, meu filho, são palavras para a sua edificação. São palavras para o seu crescimento. Por favor, não viva uma vida regrada às suas vontades. Não ache que você sabe demais, porque eu, o Senhor, sei todas as coisas. Homem, sua família não está legal. O Senhor fala para mim, existe um pai de família tentar tirar a sua vida vai piorar as coisas. Porque se você morrer, os seus parentes vão ficar vivos e você vai deixar eles só. Acorda, desperta. O Senhor te dá todas as chances para voltar para a casa do Pai. Este sono não pode ser eterno. Você pode estar dormindo agora, mas o Senhor quer te acordar nesta noite. Fique de pé, por favor.